ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 6 de março, a primeira semana do mês de março e que marca o mês que começa com essa escalada de tensões internacionais, com conflitos geopolíticos que afetam a vida de todos nós, não é mesmo? E esse é o primeiro tema do nosso programa de hoje. Mais um ataque que os Estados Unidos lançam no Oriente Médio, dessa vez envolvendo, de certa forma, Portugal. O governo dos Estados Unidos fez um pedido a Portugal para a utilização da Base das Lajes, uma base militar que os Estados Unidos mantém na Ilha Terceira, nos Açores. Como é que isso se reflete, então, no papel que Portugal tem dentro desse conflito, dentro dessa guerra, em mais um ataque? Para entender melhor essa relação e para falar também do contexto europeu, porque, afinal de contas, é uma situação que mexe com os países de toda a Europa, que formam também o bloco da União Europeia. Para explicar melhor isso, a gente conversa agora com a editora executiva do Diário de Notícias, Margarida Vaqueiro Lopes. Oi, Margarida. Pois é, Carol, esta relação entre os Estados Unidos e Portugal e a Base das Lajes tem de ser um bocadinho explicada, se calhar, para eu te poder responder a essa pergunta. Primeiro, a presença militar norte-americana nos Açores, e é preciso que tenhamos todos noção disto, remonta à Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós temos uma relação muito longa com os Estados Unidos. Inicialmente, o exército norte-americano esteve durante pouco tempo em Ponta Delgada. Depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, na década de 40, fez-se o primeiro tratado, e único, vigente ainda até hoje, sobre a utilização da Base das Lajes. A Base das Lajes, na Ilha Terceira, tem uma importância geoestratégica imensa, sobretudo para quem quer, no fundo, dominar o Atlântico, não é? Para uma potência do Atlântico. Para nós, a Base das Lajes é particularmente relevante não só por uma questão de relação política e de defesa, portanto temos os Estados Unidos como aliados, mas também por questões económicas, e depois posso explicar um bocadinho melhor se fizer sentido. O que é que nós precisamos de entender aqui? O pedido que foi feito atualmente para a utilização da Base das Lajes, o ministro Paulo Rangel já explicou isto, aliás, foi um pedido de utilização que está dentro daquilo que é o Tratado de Utilização Permanente, que é aquilo que os Estados Unidos têm com a base militar das Lajes, ok? Não foi pedida uma autorização especificamente para esta operação para o Irão. Houve movimentações que foram sendo vistas aumentar durante o período que antecedeu o ataque ao Irão. Claro que podemos tirar essa conclusão, não é? Que o aumento da atividade se prendeu com o ataque ao Irão. Não foi pedida uma autorização específica, as autorizações pedidas foi de utilização no âmbito daquilo que é o tratado que existe e, portanto, não havia, nem há, nenhuma razão para que Portugal recusasse essa utilização. Depois, há outras coisas que nós temos de ter noção. Este tratado, e a resposta que foi dada, inclusivamente, pelo governo português, falava de 3 pontos essenciais que dizem exatamente quando é que a base pode ser usada. Primeiro, em caso de defesa ou retaliação. Segundo, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da necessidade. E terceiro, somente para ataque de alvos de natureza militar. Isto está escrito, isto está determinado pelo governo português. Portanto, quando nós ouvimos dizer que Portugal está a ser conivente com aquilo que é a guerra no Irão e que se pode tornar um alvo, e aqui talvez sejam as maiores preocupações das pessoas, Portugal pode tornar-se um alvo, o Irão já o disse, não é? Porque, na verdade, nós podemos considerar que é um aliado dos Estados Unidos da América. Porque é que Portugal não pode dar aos Estados Unidos a resposta, e esta eu sei que é outra pergunta que as pessoas fazem muito, a mesma resposta que Espanha deu, por várias razões também. Primeiro, a Base das Lajes tem uma localização geoestratégica muito diferente daquelas duas bases espanholas, as bases de Rota e de Morón. Portanto, muito mais relevante, muito mais importante. Os Estados Unidos, se quiserem efetivamente usar a Base das Lajes, eles vão usar a Base das Lajes. E nós temos de ter noção disso. A nossa posição, enquanto potência, é uma posição muito frágil. Aliás, é também algo que é dito pelos especialistas que estudam a relação entre Estados Unidos e Portugal e a utilização da Base das Lajes há muitos anos. Portugal, não podemos esquecer que este tratado foi feito ainda ao abrigo do Estado Novo. Portanto, Portugal deixou sempre chegar aos limites daquilo que são estes tratados.
porque nós estamos numa posição de fragilidade, não só em termos políticos e de geoestratégia, mas também em termos económicos. E não é despiciente, e nós temos de nos lembrar, há uma questão muito relevante, e houve durante muitas décadas, ainda hoje, há uma ligação muito importante entre a população dos Açores e a população dos Estados Unidos. Muitas vezes, ao longo destas décadas de relação, os Estados Unidos vieram socorrer as populações açorianas, muito antes até do continente português socorrer. Há uma importância económica muito relevante. Houve uma altura em que a base das Lajes tinham, num contingente permanente, cerca de 400 militares, as suas famílias, e uma quantidade de empregos e de economia muito relevante não só para a Terceira, mas para todo o arquipélago dos Açores. E, portanto, tudo isto tem de estar posto na balança quando nós tentamos fazer esta analogia. Além disso, não nos podemos esquecer também de outra coisa. A posição de Espanha, de Pedro Sánchez, no caso, é tomada numa altura em que Pedro Sánchez tem muitos problemas de estabilidade política. Portanto, ele tenta dar uma imagem de força, mas não nos esqueçamos de que Espanha está, tal como Portugal, incluído na União Europeia. Aliás, esta atitude de Pedro Sánchez, que ao mesmo tempo que recusa a utilização das bases espanholas para o ataque militar, e também não esquecer os tratados que Espanha tem com os Estados Unidos são diferentes do tratado que Portugal tem em relação à base das Lajes. Mas, para além desta decisão de Pedro Sánchez de dizer que não quer a utilização das bases de Rota e de Morón, disse também que se recusava a aumentar a despesa do Estado para a contribuição para a defesa, aquilo que foi uma das obrigações, aliás, aquilo que foi uma das exigências de Donald Trump, agora para se manter nos acordos da NATO. Como nós vimos nos últimos 3 dias, até o chanceler alemão já veio criticar essa posição espanhola. Merz esteve nos Estados Unidos, falou com Trump e disse que ia tentar forçar a Espanha a cumprir a meta do aumento da despesa. Porquê? Porque Espanha está incluída na União Europeia. Os acordos bilaterais que têm sido assinados com os Estados Unidos não são assinados entre países, entre Estados-membros autonomamente, são assinados entre a União Europeia, portanto, entre os Estados-membros da União Europeia e os Estados Unidos. O que é que isto significa? Que Merz também está a tentar proteger a Espanha em relação àquilo que foram as respostas de Donald Trump, que disse: vamos aumentar brutalmente as tarifas sobre Espanha, vamos maltratar a Espanha, vamos fazer tudo e mais um par de botas a Espanha. E, portanto, Merz também está aqui numa crítica àquilo que foi a tomada de posição unilateral do governo espanhol, a tentar proteger de alguma forma a sua posição. Ou seja, e em resumo, porque eu entendo que é complexo e há aqui um contexto que é histórico e económico que é relevante. Portugal não poderia propriamente ter dado outra resposta aos Estados Unidos. Portugal não aprovou um ataque direto ao Irão, aprovou uma atividade militar que está prevista nos acordos e no tratado assinado com os Estados Unidos há muitos anos. Portugal tem uma posição de muita desvantagem política, de defesa e económica em relação aos Estados Unidos, e Portugal não se pode dar ao luxo de enfrentar aquele que tem sido um parceiro estratégico, um aliado do Atlântico muito relevante numa altura tão conturbada do mundo. Espero que isto tenha tornado assim um bocadinho mais claro. É complexo, é muito difícil nesta altura fazermos estas avaliações preto, branco. Portugal devia ter feito como Espanha fez. Não é assim que funciona, não é assim que funciona a diplomacia, e nunca nos esquecendo disto. No dia em que os Estados Unidos disserem eu quero usar a base das Lajes de forma unilateral, muito dificilmente Portugal tem forma de impedir que essa utilização seja feita. Portanto, se quisermos, este no fundo é a solução de compromisso que mais protege os nossos interesses nacionais e, sobretudo, os nossos interesses de futuro, onde nós continuamos a precisar de ter um aliado estratégico no outro continente. Obrigada, Margarida. Sem dúvida, é um tema muito complexo e ainda por cima que tem atualizações minuto a minuto. São situações que vão se desenrolando e nós vamos acompanhando e explicando tudo, vocês sabem, no site do Diário de Notícias. É só acessar www.dn.pt para acompanhar toda essa cobertura da nossa equipe e entender melhor todos esses passos que vão acontecendo com relação a esse conflito.